And there I find in the mystery, in oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul for rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Então, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu saúdo a todos os queridos e amados irmãos que neste momento já estão na companhia para realizarmos esta live, que é a Escola Bíblica Online. Então, vemos através deste meio, desse recurso que temos, para poder estar juntos estudando a palavra do Senhor Jesus. Estaremos com isso dando continuidade aos nossos estudos da revista desse segundo trimestre de 2020. Nós estamos estudando a revista Gênesis, parte 2, que compreende o estudo do capítulo 13 até o capítulo de número 25. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 19. Então, louvado seja o nome do Senhor. Alguns irmãos já estão entrando aí. A gente vai aguardar só um pouquinho mais, enquanto todos possam de fato entrar e participar. Enquanto isso, a gente vai preparando aqui. Então, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Enquanto isso, a gente vai apenas lembrando aos irmãos que durante esse período, então todos os sábados, a gente continua, a gente prossegue ainda nesse nosso trabalho aqui através do Instagram, onde nós estamos realizando essa tarefa de poder permanecer levando a palavra do Evangelho. E, como sempre, estamos sempre lembrando a vocês que aqueles irmãos que ainda não adquiriram a revista, procurem os seus dirigentes para que possam adquirir a revista. Afinal de contas, nós já vamos para a lição de número 7. Então, essas alturas era para todos os membros da igreja estarem com as suas revistas. Vamos então para mais uma lição para a honra e a glória do Senhor. Como sempre, nós iniciamos com esse texto para a nossa reflexão. Diz assim: muito se fala sobre como se deu o início da humanidade, com as suas respectivas civilizações. Por mais que os historiadores e arqueólogos busquem sempre novas respostas diante de várias descobertas, é notável também que tais descobertas apenas reafirmam os registros do livro de Gênesis. Então, como sempre, nós estamos nos baseando por esta reflexão, e através desta reflexão nós também fizemos esse trabalho. E desejamos que todos os irmãos estejam abertos a cada dia a estudar, abertos também a aprender cada vez mais. Eu convido todos vocês agora, em nome do Senhor Jesus, para juntos estarmos fazendo uma oração ao Senhor. Oremos ao Senhor. Amado e eterno Pai, nós engrandecemos e nós exaltamos, Senhor, o Teu nome. Te louvamos pelo Teu poder
e pela tua grande presença, Senhor, na vida de todos nós. Que a cada dia o Senhor nos alimente, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Que o Senhor ministre sobre nós a palavra nesta manhã e nos encha de conhecimento em nome de Jesus. Então que Deus ricamente abençoe poderosamente a todos e fortaleça a todos em sua fé. Então, relembrando, estamos estudando Gênesis, parte 2. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 7, hoje dia 23 de maio de 2020. E nesse estudo nós vamos estudar o capítulo 19 de Gênesis. Como sempre, a gente inicia com a leitura, a leitura literal do capítulo. Afinal de contas, a gente não quer descontextualizar nada, A gente quer fazer um estudo bem contextualizado, que nada esteja fora daquilo que verdadeiramente está na Bíblia Sagrada. Nada de isolar um texto e fazer um estudo só pelo versículo. Então vamos lá para a nossa leitura. Você que está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e a gente vai fazer a leitura aqui. Gênesis capítulo 19. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. E Ló, vendo-os, levantou-se para encontrá-los. E ele curvou-se com a sua face em direção à terra. E ele disse: Eis agora, meus senhores, entrai, rogo-vos, na casa de vosso servo, e ficai a noite toda, e lavai os vossos pés, e levantareis cedo, e ireis no vosso caminho. E eles disseram: Não, nós permaneceremos na rua toda a noite. E insistiu com eles grandemente, e foram com ele. E entraram em sua casa, e ele lhes fez um banquete, e assou pão sem fermento, e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens da cidade, até os homens de Sodoma, rodearam a casa toda, tanto velhos como jovens, todo o povo de cada quarteirão. E eles chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os fora até nós, para que possamos conhecê-los. E Ló saiu à porta até eles e fechou a porta atrás de si. E disse: Rogo-vos, irmãos, que não venhais a agir tão perversamente. Eis que eu tenho 2 filhas que não conheceram o homem. Suplico-vos, deixai que eu as traga a vós, e fazei a elas o que for bom aos vossos olhos. Porém a estes homens não façais nada, pois eles vieram sob a sombra do meu telhado. E eles disseram: Para atrás. E eles disseram novamente: Este indivíduo veio aqui para peregrinar, e ele quer ser juiz. Agora agiremos pior contigo do que com eles. E pressionaram severamente sobre o homem, sobre Ló, e chegaram perto de quebrar a porta. Mas os homens estenderam as suas mãos e puxaram Ló para dentro da casa até eles, e fecharam a porta. E eles feriram os homens que estavam à porta da casa com cegueira, tanto pequenos quanto grandes, de modo que se cansaram de tentar achar a porta. E os homens disseram a Ló: Tens mais alguém aqui? Genro, e teus filhos e tuas filhas, e qualquer um que tiveres na cidade? Traze-os para fora deste lugar, porque destruiremos este lugar, porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. E Ló saiu, e falou aos seus genros que haviam
casado com as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Mas ele parecia com alguém que zombava dos seus genros. E quando a manhã levantou-se, então os anjos apressaram Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que estão aqui, para que não sejas consumido na iniquidade da cidade. E enquanto ele demorava, os homens seguraram a sua mão e a mão de sua mulher e a mão de suas filhas. O Senhor foi misericordioso com eles, tirando-no, e puseram fora da cidade. E aconteceu que, quando os havia trazido para fora dali, ele disse: Foge pela tua vida, não olhes para trás, nem fiques em toda esta planície, foge para o monte, para que não sejas consumido. E Ló lhe disse: assim não, meu senhor. Eis que agora teu servo encontrou graça aos teus olhos. E tu magnificaste a tua misericórdia e mostraste ao salvar a minha vida. Eu não posso fugir para o monte, para que o mal não me alcance e eu morra. Eis que esta cidade está próxima para fugir e é pequena. Deixa que eu fuja para lá. Não é pequena? A minha alma viverá. E ele disse: Vê, aceita-te também como respeito a esta coisa, que eu não derrubarei esta cidade pela qual tu falaste. Apressa-te, fuja para lá, pois eu não posso fazer coisa alguma até que tu chegues lá. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. O sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde o céu. Ele derrubou aquelas cidades e todas as planícies e todos os habitantes das cidades que cresciam sobre a terra. Mas a mulher olhou para trás e ela se tornou uma estátua de sal. E Abraão levantou cedo de manhã e foi para o lugar onde havia estado de pé diante do Senhor. E ele olhou para Sodoma e Gomorra e para a terra da planície, e eis que viu a fumaça da terra que subia como fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, quando o Senhor destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e retirou Ló do meio da destruição, quando ele derrubou as cidades que Ló habitara. E Ló subiu de Zoar e habitou no monte com as suas 2 filhas com ele, pois ele temia habitar em Zoar. E ele habitou em uma caverna, ele e as suas 2 filhas. A primogênita disse à mais jovem: Nosso pai está velho, e não há homem na terra para entrar a nós, segundo a maneira de toda a terra. Vem, façamos nosso pai beber vinho, e deitaremos com ele, para que possamos preservar a semente de nosso pai. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite. E a primogênita entrou e deitou com seu pai, e ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. E aconteceu que no dia seguinte a primogênita disse à mais jovem: Eis que eu deitei com meu pai na noite passada. Façamo-lo beber vinho esta noite também. E entra tu e deita com ele, para que possamos preservar a semente de nosso pai. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite também. E a mais jovem se levantou e deitou-se com ele. E ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. Assim as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. A primogênita deu à luz um filho e chamou seu nome Moabe. Este mesmo é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais jovem, ela também deu à luz um filho e chamou seu nome Ben-Amim. Este mesmo é o pai dos filhos de Amon até este dia. Oremos ao Senhor.
Amado e eterno Pai, que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido e que nesta manhã possamos estudar, Senhor, esta parte da Escritura e podermos aprender muito para a nossa vida. Que o Senhor assim abençoe a todos e multiplique sobre todos a Tua graça e a misericórdia, em nome de Jesus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a todos os que aqui já estão participando e vamos ao nosso estudo. Estamos estudando hoje a lição 7, hoje dia 23 de maio de 2020, capítulo 19, que acabamos de ler. E essa é a parte da Escritura que nós estamos estudando hoje. Então vamos lá aos nossos estudos. Quem está aí com a sua revista, pegue a sua revista e vamos começar pela a introdução desta lição de número 7. Mostra aí. A introdução diz o seguinte: Ló ofereceu abrigo e proteção a estranhos, mas quis dar suas próprias filhas para serem abusadas pela multidão. É aí que os problemas começam a aparecer nessa história. Como, pois, entenderíamos esse comportamento estranho de Ló? Será que este episódio nos fornece alguns flashes sobre a personalidade e a alma de Ló? A história de Ló é uma daquelas onde uma leitura cuidadosa do texto bíblico revela significâncias que passam facilmente percebidas, ou despercebidas, aliás. Se nós olharmos a vida de Ló desde o início da sua jornada com Abraão, veremos que um padrão trágico começa a surgir desde lá. Esse padrão continua a se desenvolver nos capítulos seguintes do Gênesis e vão nos ajudar a compreender melhor esta jornada temerosa na vida de Ló. Ou seja, a lição de número 7, capítulo 19, é praticamente um estudo sobre as decisões de Ló e as consequências posteriores, que são os resultados dessas escolhas que Ló, obviamente, fez. Então, estaremos estudando aqui na perspectiva de que nós possamos aprender alguma coisa com essa história passada. E como diz a própria introdução, a história de Ló, as suas escolhas, as consequências do que foi acontecendo, elas se dão quando a gente faz esse estudo ainda lá atrás, quando ele ainda habitava com o seu tio. E isso é importante para que a gente possa aprender muitas questões e até melhorarmos também algumas atitudes com relação à nossa vida. Então vamos lá para os tópicos. Como sempre, a nossa revista, o nosso estudo está dividido em 3 tópicos. Esse primeiro tópico a gente vai falar um pouquinho sobre Ló. Quem era esse homem, o sobrinho de Abraão? Vamos entender um pouquinho sobre a personalidade, sobre algumas atitudes de Ló, para que de alguma forma a gente possa perceber as nossas também. Então vamos lá. Ló, o sobrinho de Abraão. O livro, ou seja, o capítulo 19, ele descreve a seguinte impressão. Começa dizendo que ele estava sentado. Estava Ló sentado. Ló obtivera algum destaque entre seus concidadãos na perversa cidade. Talvez o seu assentar-se junto à porta, ou como o texto diz também, portão, outras traduções dizem, sugere-se que ele ajudava a fazer justiça, ou sugerisse que ele ajudava a fazer justiça ao povo. Mas para os seus visitantes celestiais, a figura fraca, mundana e egoísta de Ló parecia, na verdade, patética. Imediatamente ele se prontificou a fazer o papel de um anfitrião generoso diante dos 2 estrangeiros. Bem, a Escritura não deixa claro para nós se Ló percebeu
que se tratava de anjos. A Escritura não deixa claro essa parte. O que é que a Escritura deixa claro para nós? E o que é que se percebe em muitos estudos que faz sobre isso? Inclusive o próprio povo judeu, quando estuda essa parte, eles estudam na perspectiva de que Ló tratava-se de um homem, de certa forma, fraco e egoísta. E que não tinha a mesma perspectiva futura ou futurista que teve Abraão com relação ao que Deus poderia realizar ou fazer ao seu povo. Abraão, ou seja, Ló, era, portanto, um homem mais materialista, mais voltado para si mesmo, mais preocupado consigo mesmo, do que com o restante do que poderia vir após ele. Então, quando os anjos chegam ali, é aquela figura que eles se deparam, aquele homem sentado ao portão da entrada da cidade. Alguns historiadores chegam a dizer, não estamos afirmando aqui, mas estamos pegando como base alguns estudos. Alguns historiadores dizem que provavelmente Ló tem assumido um determinado destaque no meio daquela comunidade onde ele estava habitando, que era uma comunidade perversa, né, de atitudes perversas, de comportamento perverso. E é possível que ele tenha tido um destaque, tenha se tornado alguém que pudesse dar algum conselho ou julgar alguma coisa. Mas isso são os estudos, os historiadores. A Bíblia em si ela não responde bem a essa questão de uma forma clara ou precisa. Né? Precisa dizer essa parte aí também. O outro ponto, que é o ponto 1.2, que trata com relação ao momento em que os anjos são levados para entrarem na casa de Ló. Então diz aí o título, os anjos entraram na casa de Ló. As trágicas experiências com os homens da cidade na casa de Ló demonstram que em Sodoma predominava a mais negra situação. Os anjos, que foram sob ordens divinas para destruírem a extensão da depravação humana ali, não precisaram de mais nada. Os pecados mais vis, mais execráveis, mais praticados abertamente. Os mensageiros divinos só tinham de pronunciar a sentença final, apresentar a devida advertência e de todas as maneiras procurar retirar Ló e sua relutante família da cidade condenada. A pressa foi necessária. Foi exigida uma obediência fora do comum. Ló tentou freneticamente admoestar, persuadir os membros de sua família a partirem com ele. Mas, como diz a narrativa, acharam, porém, que ele estava brincando com eles, estava zombando com eles. Olha só. O que é que a gente aprende nessa parte aqui? Vamos lá para dividir aqui para a gente entender melhor. Primeiro, os anjos foram lá para destruir Sodoma e Gomorra. Quando chegaram lá, logo na chegada, aquilo que iria causar destruição à cidade foi demonstrado logo, que era aquele vil comportamento. Né? Naquele tempo, já havia, portanto, todo esse comportamento, né? Comportamento que é um desvio completamente daquilo que foi programado e instruído por Deus, que é o homossexualismo. Ele já existia ali, né? Já era prática comum, mas não era prática comum incubado ou fechado no lugar, era prática comum aberta a todo o público, no meio da rua, era uma exposição generalizada. Muito bem, tirando essa questão aí, Ló, portanto, queria apenas colocar aqueles homens em sua casa. Mas logo de cara foi demonstrado que todo aquele comportamento daquela comunidade, daqueles homens, aquele comportamento pecaminoso, que queriam, na verdade, se usurparem, né? Pegarem aqueles homens e usarem deles a qualquer custo, de qualquer modo, de qualquer maneira. E logo se viu que a cidade estava numa condição que seria muito difícil, então, uma transformação.
E é por isso que necessariamente Ló e sua família deveriam ser retirados imediatamente dali. O que acontece na outra parte, que a gente entende e vê aqui, é que Ló tentou desesperadamente anunciar a todos, olha, aos genros, porque as suas filhas então já haviam casado. E foi anunciar. Acontece que tiveram ele como zombador. Acreditaram que ele estava com brincadeira. Olha, isso aí é uma brincadeira, isso está com zombaria. E não acreditaram. E, portanto, tiveram ele como um brincalhão. Olha só a situação. E logo após a gente sabe muito bem o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Vamos lá para a outra parte. 1.3. O resultado de ter deixado seu tio Abraão. Tudo que você escolhe tem a sua devida consequência. Então, quais foram as consequências sobre a vida de Ló após ter deixado seu tio? Ló agiu egoísta e tolamente quando preferiu participar da vida de Sodoma, onde seus filhos foram humilhados pela desonra da cidade. Embora tivesse alcançado certo destaque entre o povo, jamais a sua influência foi grande o bastante para que houvesse alguma mudança de comportamento. Por isso, na hora da crise, fracassou na liderança moral. Sua própria família, no final, não acreditou nas suas mais insistentes advertências. Que enorme contraste entre a depravação de Ló e a vida justa de Abraão. Os membros da família de Ló eram todos corruptos. Nenhum deles valia nada na balança da justiça e na honestidade. Enquanto Ló, sua esposa e suas 2 filhas saíram relutantes da cidade condenada, Deus deteve a inevitável destruição até que seus mensageiros os livrassem das garras dos habitantes de Sodoma. Olha só. Então você vê aí o paralelo, né? A diferença muito grande entre Ló e Abraão. Abraão, um homem, um líder, dotado de moral, conseguia liderar o seu grupo, em que Abraão dizia algo e o seu povo ouvia, porque Abraão tinha as características de um verdadeiro líder. E Ló, ao contrário, era um homem que no seu meio, no seu convívio, estava cercado por pessoas corruptas, pecadoras, completamente contrário à vontade de Deus. E Ló não tinha, como a gente vê nos versículos bíblicos, Ló não tinha nenhum tipo de moral para que aquele povo, aqueles homens pudessem de fato ouvi-lo e voltarem de seus comportamentos vis, mudarem as suas opiniões, né? Então esse é o paralelo entre Ló e Abraão. Isso nos traz muito aprendizados com relação a muitos fatores e muitas questões que envolvem a vida humana. Muito bem, aí nós vimos um pouquinho sobre Ló, quem era esse homem. E vamos agora para a parte que fala sobre a destruição, que foi a destruição inevitável, a destruição que veio sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Lembrando que não foram apenas aquelas cidades que foram obviamente destruídas, mas houve uma destruição ali em toda aquela região, né? O que é destruído não é uma cidade, o que é destruído foi uma região. Uma região. E nós vamos aprender que houve um local para onde Ló rogou ao Senhor que ele queria ir, e foi. Esse local Deus poupou, né? Que foi Zoar. Então vamos lá para entender o que foi essa destruição, o que foi que aconteceu naquele período ali. Então, a grande destruição. Como é que se deu? Então fez o Senhor chover enxofre e fogo. Olha só. Enxofre e fogo. Lembre-se, esses elementos aí, químicos, nós temos aí uma reação química, né? E o outro nós temos um elemento químico. Eles estão presentes onde existem erupções, né? Vulcânicas.
Só que existe um detalhe muito interessante: na região não havia vulcão, né? Esse fogo e enxofre, eles vieram do alto, né? Vieram do céu. Deus enviou de cima. É bom que aceitemos esta narrativa literalmente, ou seja, aceitar literalmente é aceitar do jeito que a gente lê, né? Você precisa ler o capítulo 19 de Gênesis sem querer dar interpretação para ele. Não há nada o que interpretar aqui. O que nós lemos aqui aconteceu exatamente do jeito que o texto está dizendo. Então é preciso que aceitemos essa narrativa literalmente, como registro de um juízo definido do Senhor sobre um povo tão corrupto que não tinha mais o direito de viver. Deus tinha poder de produzir um terremoto que teria aberto, né, uma brecha nas rochas para libertar o gás armazenado. Deus poderia ter feito isso. Poderia ter feito, então, explodindo, né? Jogou grande quantidade imensa de petróleo para o ar. Deus poderia ter feito isso, né? Então, quando o material inflamável se incendiou, lençóis de fogo caíram sobre a terra para complementar a destruição. Deus poderia ter feito isso. Chamas cauterizantes, fumaça negra, deve ter coberto toda a área da cidade, sufocando e consumindo todas as coisas vivas. Deus poderia ter feito isso, né? Poderíamos analisar dessa forma, dessa maneira. Existem relatos assim. Existem teólogos que acreditam que foi assim. No entanto, essa é uma versão contada por outros relatos históricos, né? Ou seja, a própria história dos hebreus, alguns historiadores hebreus relatam coisas do tipo que eu acabei de falar. No entanto, a Bíblia, porém, diz que Deus fez cair sobre as cidades de Sodoma e Gomorra fogo e enxofre. Entretanto, o relato bíblico não dá maiores detalhes. Ou seja, a Bíblia não diz detalhadamente como foi isso. Apenas diz que foi enviado do céu, ou seja, de cima, fogo e enxofre. O certo é que caiu fogo e enxofre, destruindo completamente a região. Olha, o que nós estamos estudando aqui é muito interessante, porque não há argumentação ou geográfica, ou científica, ou arqueóloga, que desfaça o que está nessa parte da Escritura. O que se sabe hoje a nível de ciência é que, de fato, aquela região era uma região habitável, e era uma região que tinha vegetação, e era uma região que havia também fauna, e que, em um determinado momento, tudo foi destruído e se transformou numa região deserta. Lembrando, nós estamos falando da região aonde está localizado o Mar Morto, né? Como a palavra diz, Mar Morto quer dizer um mar sem vida, né? Não há vida, não há vida ali. Então essa é a região onde nós estamos lendo aqui. E o que de fato aconteceu é o que está na Bíblia. Nós não vamos nos apegar ao que diz os historiadores, né? Inclusive alguns historiadores hebreus. A gente não vai se apegar nisso. A gente vai se apegar ao que está na Bíblia. O que é que a Bíblia diz? Caiu fogo e enxofre. Como foi esse fogo e enxofre? Se existe uma explicação para isso, nós não vamos atrás disso, até porque isso não vai contribuir para o nosso crescimento espiritual. O certo é que veio fogo e enxofre. Vamos lá então para mais uma parte, que é o tópico 2.2. Vamos passar aqui. Acompanha aí, diz aí. Uma estátua de sal. Olha só. Tem muita gente que está exatamente igual a uma estátua de sal. A esposa de Ló fez algum esforço para escapar ao desastre iminente, mas deixou que a sua curiosidade e o seu desordenado amor pelas coisas de Sodoma, como também por sua família provavelmente, não podemos afirmar, ela levasse a desobedecer às ordens. E sabe o que ela fez? Ela olhou para trás. Foi uma atitude fatal. A mulher ficou paralisada. O seu corpo se transformou em uma estátua de sal, coberta e incrustada
nos sedimentos da chuva de enxofre. Ela ficou por muitos anos como terrível advertência contra a desobediência e as ordens específicas de Deus. E um lembrete, né, mudo do caráter imutável do Senhor. Ou seja, ela ficou ali como estátua, sempre lembrando os viajantes que por ali passavam o porquê, qual era o motivo que aquela peça estava ali. A mulher inteira se transformou num pedaço, né, numa estrutura de sal, e lá ficou. Alguém já disse, ela ficou ali uma silenciosa sentinela do egoísmo sórdido. Né? Isso está registrado em uma das passagens que mostra uma parte também da história dos hebreus, que eles registram isso, né? Que aquela mulher, ela ficou ali como uma silenciosa sentinela, uma sentinela do egoísmo, né, dos seres humanos, porque ela é um retrato disso. Até o dia de hoje, colunas e torres de sal são visíveis na área do sul do Mar Morto. Jesus, tentando lembrar aos seus discípulos da trágica consequência do amor às coisas materiais, advertiu-os dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Infelizmente, até hoje, essa atitude humana continua, que é a atitude de olhar para trás, a atitude de olhar para a perspectiva, né, da questão materialista, o apego ao materialismo. Né? Então, há um esquecimento completamente do nome do Senhor, de Deus, e é um apego às coisas, às questões do mundo, desse mundo. Lembrando, a Bíblia nos diz que nós somos concidadãos dos céus, né? A nossa pátria é outra, a nossa pátria é celestial, é com Deus. E, no entanto, aquela mulher, a mulher de Ló, ela queria uma outra pátria, né? Ela queria olhar para trás e se transformou numa estátua de sal. E, segundo os historiadores, durante muito, muito tempo, aquele pedaço de sal ficou lá para que os viajantes pudessem lembrar dessa trágica história. Então, lamentável, né? Hoje, no sentido espiritual, existe uma porção de gente aí que está assim, né, como uma estátua de sal, que aí entra dois sentidos, né? Além de estarem ali paralisados nos seus egoísmos, ainda existe o sabor que não é tão delicioso assim para a vida das pessoas. Então, vamos aqui para a outra parte, que é o tópico 2.3, aonde retrata essa destruição. Da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha, ou seja, da terra subia fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. Isso foi o que aconteceu. Lembrando que fogo caiu do céu com enxofre, então quando caía, obviamente tudo queimava, e à medida que tudo queimava, a fumaça subia até o alto. Abraão subiu a uma elevação perto de Hebrom e olhou para o inferno vale lá embaixo, ou seja, a visão de Abraão. Aonde Abraão estava, que era perto de Hebrom, a colina onde ele estava, ele olhou para lá e o que Abraão conseguia ver era uma espécie de inferno, né, sobre o vale, ou seja, tudo estava sendo consumido, tudo estava em labaredas, tudo estava em fogo e enxofre. Fizera todo o possível para poupar Ló e a sua família. E agora, Abraão observava a destruição das 4 cidades ímpias que foram tão insolentes no seu comportamento. Certamente o salário do pecado é a morte. As 4 cidades destruídas foram elas: Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. No livro Deuteronômio, encontramos os seguintes versículos: as gerações vindouras, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que vier das terras remotas, verão as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor a afligirá. Isso talvez nos lembre alguma coisa. Toda a sua terra será abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma. Será como a destruição de Sodoma e de Gomorra.
de Admá, de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Amados, isso é tão sério. Isso aqui não se trata só a questão de fé, não. Né? Isso também é científico, é comprovado. Até hoje, naquela região, até hoje, a água daquele lugar não serve para a vida. O Mar Morto não tem vida. A porcentagem de sal é tão alta, a porcentagem de sal, que ele rejeita a vida. Né? É por isso que até mesmo as pessoas que vão àquele local, os turistas, e vão se banhar, se jogam, a rejeição pela vida é tão severa que o corpo humano flutua pela porcentagem de sal, então pela reação química expulsa, porque ele não tem vida. A terra daquele lugar ela é infrutífera, as sementes não nascem, tornou-se uma região deserta e sem vida. Isso é uma das maiores comprovações do que o que está nos registros bíblicos é de fato verdade. Não só pelos registros bíblicos, mas também pelos relatos dos historiadores. A questão das estátuas de sal, das rochas salinas, tudo isso é comprovação do que aquilo que está na Bíblia de fato é verdade. Não há o que se rejeitar, não há o que dizer contra isso. Isso de fato aconteceu. E aconteceu por conta justamente do terrível comportamento da humanidade naquele período. E isso nos traz muito aprendizado com relação também aos nossos dias atuais, né? As atitudes humanas dos nossos dias. Muito bem, até aí a gente viu sobre a destruição. O que foi aquela destruição? Né? Aquela vasta destruição. Lembrando, não é só uma destruição, foi uma vasta destruição. Nós estamos falando da destruição de toda uma região que abrangia não só uma cidade, não era só a cidade de Sodoma, mas foi destruído Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Eram grandes cidades para aquele período da humanidade. Vamos partir agora para o terceiro tópico, falar um pouquinho sobre a família de Ló. Né? Como se deu, como era essa família, né? Quais eram as características. Vamos aprender um pouquinho sobre eles aqui também. Então, a família de Ló, vamos ver aqui. A esposa e as filhas de Ló. Como seriam, né? Aliás, como foram? A reprodução do comportamento dos habitantes de Sodoma não fica restritamente somente a Ló, mas é algo que influencia toda a sua família, ou seja, o comportamento dos habitantes de Sodoma acabaram influenciando também as decisões futuras da família de Ló. Sua esposa, que foi transformada em uma estátua de sal, demonstrou o quanto estava ligada à cidade, ou seja, o amor dela à cidade era maior do que o amor por salvar a sua própria vida ou da sua família. E o que demonstra isso? Ela queria desesperadamente olhar para trás, talvez por curiosidade, talvez regressando, talvez pelos cuidados materiais das coisas que deixou. Mesmo sabendo que desobedeceria uma ordem direta de Deus, ela a si mesma olhou para trás. Isso demonstra parte de quem era ou como era o comportamento dessa esposa de Ló. Suas filhas, seguindo a forma como viviam em Sodoma, ou seja, as filhas de Ló, habituadas com a forma como vivia lá em Sodoma, elas, após saírem dali, elas levaram consigo esse comportamento. E esse comportamento produziu o quê? Atitudes. Quais foram essas atitudes? Elas embriagaram seu pai para terem relações incestuosas, ou seja, naquele período já havia isso, né? As relações incestuosas. Lembrando que em Sodoma isso era prática comum também, infelizmente. Então, relações incestuosas proibidas, né, com seu progenitor, ou seja, com o próprio pai. Em uma das passagens mais bizarras da Bíblia, né, a gente pode dizer assim, se você ler toda a Bíblia, é uma das passagens mais bizarras que a gente vê essa daqui, uma decisão, a gente pode até dizer sem nenhum tipo de sentido, sem lógica alguma, né? Jamais pensada por uma pessoa que tem algum tipo de princípio ou valor.
E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em estátua de sal, Gênesis 19, 26. E a outra parte, que fala a coisa mais absurda que a gente pode ver na Bíblia, é o versículo 33, que diz assim: E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Então, quando você vê assim essa parte, e você vê a história do povo hebreu, tem alguns momentos que você vê assim algumas histórias, como diz no linguajar moderno, né? Bizarro mesmo, né? Uma coisa assim, você vê a situação dessa. Elas embriagaram o próprio pai e tiveram relações incestuosas. As duas engravidaram do próprio pai. Faz parte da história, está registrado na Bíblia e também na história dos hebreus. A outra parte fala sobre o tópico 3.2, que diz assim: As duas filhas de Ló. Vamos ver aqui essa parte. O último capítulo da vida de Ló é de inspirar a pena, né? Ou seja, a última parte que fala da vida de Ló não nos dá assim inspiração de alegria, não, dá pena. Por quê? Ele descreve as relações incestuosas que gostaríamos de esquecer. Ou seja, essa é uma parte na Bíblia que, se alguém pudesse tirar da Bíblia, teria tirado. Se os hebreus pudessem apagar essa história, eles apagaram. Agora você pergunta, por que não foi tirado? Porque não é impossível se tirar, porque por conta dessa história se nasce dois povos, né? Dois povos nasceram a partir daí. Um deles foram os moabitas, né? E o povo de Moabe, a descendência de Moabe, nasceu justamente a partir de uma situação como essa daí. Então, as duas filhas educadas na ímpia Sodoma, né? Porque a educação delas se deu justamente em Sodoma, rebaixaram-se o suficiente para praticarem um ato que é indescritivelmente revoltante. O resultado desse ato foi o nascimento de dois meninos, que foram os progenitores, ou seja, os pais dos Moabitas e dos Amonitas. Quem estuda a história dos hebreus sabe muito bem a consequência dessas duas nações, né? Os Moabitas e os Amonitas, né? Ou seja, se essas duas nações não tivessem existido, muitas mortes, muitas aflições, muitos conflitos também não teriam existido. Ou seja, esses conflitos, essas derrotas, os prantos e choros e mortes surgiram lá atrás por conta de uma escolha errada. Ló e sua família fracassaram miseravelmente. As palavras que podemos dizer como palavra-chave para esse ponto é tragédia, desgraça, desespero e morte. E encontraram-se registrados na história narrada pelos hebreus, né? Em Gálatas 6,7 diz: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Então, hoje em dia, quando você abre o seu noticiário e ouve falar lá: olha, em certo país árabe aconteceu uma ação terrorista. Tudo isso é consequência dessas escolhas passadas, né? Dessas escolhas completamente equivocadas, né? Isso é muito complicado. Vamos lá para o tópico 3.3, né? Tópico 3.3, acompanha aí no seu visor, quem está sem a revista. Quem está sem a revista diz assim: como Ló tratava sua própria casa. Esse ponto é muito importante, a gente precisa refletir muito sobre isso. Eu convido todos vocês agora a gente meditar muito sobre essa parte. Olha o quanto os seres humanos erram. Vamos lá. Diz assim: dois anjos que anteriormente visitaram Abraão, agora chegam à porta de Ló em Sodoma.
Ló os recebe com hospitalidade, os oferece proteção, convida-os a entrar em sua casa. E não demora muito para que os maus e grandemente pecadores habitantes de Sodoma cercassem a casa de Ló, demandando que os seus visitantes fossem entregues nas mãos da multidão, para que fossem por eles abusados sexualmente. Estão vendo a situação? Buscando proteger seus hóspedes do eminente perigo que os cercava, Ló tenta negociar com os habitantes de Sodoma. E observe o que Ló fez para negociar, oferecendo suas filhas em lugar dos 2 varões que com ele estavam. Os sodomitas recusaram a oferta e se preparavam para invadir a casa quando, milagrosamente, os anjos os ferem com cegueira e dizem para Ló que, para a proteção da sua família e dele mesmo, eles teriam que deixar a cidade. Olha só a atitude de Ló. Quem racionalmente faria isso? Observe que desde o início, quando a gente estuda sobre Ló, ele comete vários erros. As suas escolhas sempre são equivocadas e erradas. Quem faria isso? Qualquer outra pessoa, numa forma racional, procuraria dialogar de outra maneira, partiria, então, nem que fosse para a briga. Mas Ló o que fez? Ofereceu as próprias filhas. Ou seja, o que demonstra aqui? É que, na verdade, não havia um cuidado, na verdade, nem mesmo por sua própria casa. Isso nos traz vários aprendizados com relação a isso, Porque um dos princípios básicos da vida humana é o princípio da proteção àqueles a quais estão sobre os nossos cuidados básicos, que são os filhos. Ló ofereceu, portanto, as próprias filhas. Inclusive o texto diz, olha, elas são virgens, elas não conheceram homem algum. Então veja só a situação. E tudo isso que está registrado em Gênesis 19 não é muito diferente do que a gente vê hoje. Nós sabemos que muitas vezes nós, evangélicos, nós somos criticados porque a gente emite opinião com relação a isso. Muito bem. Qual é o nosso parecer com relação a tudo isso? A gente precisa entender o seguinte. Todas as pessoas, de fato, se a gente olhar para a lei, elas são livres para fazerem o que quiser fazer. É óbvio isso. Mas o que nós estamos dizendo é que nós também temos a liberdade de não querer concordar com isso. Existe a nossa liberdade também, enquanto cidadãos, de não concordarmos com isso. Como existe também no artigo 5º da Constituição, o direito à fé é um direito inviolável. A gente não pode chegar na fé de outra pessoa e querer modificar a fé de alguém. Então, significa dizer que também ninguém pode modificar a fé que nós temos, aquilo que nós acreditamos. E para nós acreditamos então que determinados comportamentos humanos não são apenas equivocados, são erros, são pecados. E o que nós vemos, o que levou à destruição de Sodoma, Gomorra e aquela parte de toda aquela região também, foi justamente este pecado elevado, esse comportamento errôneo que levou aquela parte da humanidade a fracassar. A vida de Ló também fracassou. E isso tudo nos leva a fazer uma série de questionamentos com relação também aos nossos dias. Nós não estamos vivendo um dia muito diferente de Gênesis 19. Não tem muita diferença, não. Nós temos aí coisas gritantes, coisas que não estão muito diferentes do que está acontecendo. Então, existe muita coisa por aí, inclusive, como bem lembrou, o irmão colocou no comentário, projetos que, por incrível que pareça, estão passando, aos poucos estão passando, continuam passando lá, fomentando cada vez mais esse processo todo. Tem muita gente achando que acabou, não acabou não, continua, tudo isso lá. Isso é muito triste, E que Deus tenha misericórdia, que Deus salve o nosso Brasil. Então, vamos aqui para a nossa conclusão. Como sempre, eu lembro a vocês que essa conclusão é minha. Eu gostaria que cada um de vocês estudassem novamente, lessem novamente, meditassem novamente, refletissem novamente sobre tudo isso
e chegassem às próprias conclusões de vocês. Porque de repente eu posso estar vendo num determinado ângulo, ou seja, numa determinada abordagem, e você possa descobrir outras abordagens, né? A abordagem que seja melhor. Não significa dizer que eu ou você esteja errado ou mais certo que o outro. Não, apenas as abordagens podem ser diferenciadas, certo? Então vamos lá para a conclusão aqui. Vamos lá. Vou apresentar essa conclusão. A conclusão que eu tive foi a seguinte: Ló falhou porque pensou que poderia viver em dois mundos ao mesmo tempo. Dois mundos que não podem sequer coexistir. Por isso que a Bíblia diz, né? Você tem que optar, ou é Deus ou é Mamon. Esse é o ensinamento que as Escrituras nos trazem por meio da história da transformação de Ló. Nós devemos ter consciência da influência que o mundo ao nosso redor pode ter em nós mesmos. E devemos rejeitar todos os elementos desse mundo que são incompatíveis com os padrões que as Sagradas Escrituras estabeleceram para os filhos de Deus. É somente através da vigilância que poderemos escapar do triste destino de Ló. A Escritura diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa é a percepção que a gente tem, é uma percepção sincera que a gente tem ao estudar Gênesis 19. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço os irmãos até aqui estarem participando. Se Deus nos permitir, próximo sábado estaremos também. Oramos ao Senhor para que brevemente a gente possa voltar à normalidade. Mas eu garanto a vocês que mesmo voltando à normalidade, nós teremos esse mesmo encontro. Mesmo que seja em horário diferente com a escola bíblica, eu digo no sentido online, né? Quando voltar à normalidade, nós teremos a nossa escola bíblica lá presencial, física, todo mundo lá junto. Mas a gente continuará com esse trabalho aqui também, né? De forma online também. Por quê? Para que chegue a outras pessoas. Inclusive, quero dizer para vocês que ao final o vídeo vai estar disponível no IGTV e ele fica lá disponível o tempo inteiro. Para vocês terem ideia, de sábado para cá, da última escola bíblica, nós já tivemos um acesso muito grande de pessoas ali assistindo. Ou seja, nós já conseguimos chegar além do que a gente imaginava, né? Porque a princípio a gente estava imaginando chegar e acolher os irmãos, somente os irmãos da nossa igreja, para que os irmãos não ficassem sem escola bíblica. Mas graças a Deus hoje a gente tem alcançado muito e muito mais pessoas. Então, ao final daqui, esse vídeo vai ficar disponível ali no IGTV e fica lá na plataforma o tempo inteiro, para que você possa estudar novamente, para que você possa compartilhar, para que você possa dividir com outras pessoas. E como costume, eu estou no final também pegando o link e disponibilizando também através do grupo de WhatsApp, para que você possa espalhar também para outras pessoas. Eu agradeço ao Senhor e vamos finalizar agora com uma oração em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Amado e eterno Pai, nós oramos ao Senhor e nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Que tudo o que nós estudamos nesta manhã contribua para o nosso crescimento e que a cada dia tenhamos, a cada dia, misericórdia sobre nós e que haja sabedoria em nossas escolhas e em nossas atitudes. Em nome de Jesus, eu oro neste momento, inclusive por todos aqueles que estão hospitalizados, que estão enfermos. Traga sobre eles saúde, que se recuperem e que haja vigor e força para que os demais continuem nesta batalha e também em oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde a todos hoje e para todos sempre. Amém.